Falsa chama gêmea. Quando que acontece essa história de falsa chama gêmea? Na verdade, a falsa chama gêmea não existe. O que pode acontecer são duas situações. Uma delas é, você tá com a pessoa, você começa a ver aquele ego, né, aquelas sombras te espelhar, te tratar como você não gostaria, e você acha que não merece aquilo, que não deve ser a minha chama gêmea, porque minha chama gêmea não faria isso comigo. E temos que lembrar o quê? Que chama gêmea é o nosso espelhamento, é o nosso espelho o tempo inteiro. E é o nosso espelho mais intenso que existe, né? Outras pessoas também são nossos espelhos, mas a nossa chama é o espelhamento mais intenso que existe. Então, a gente começa a não acreditar que possa ser a nossa chama, por ele demonstrar comportamentos do passado, comportamentos de coisas que fizemos no passado, tanto com ele como com outras pessoas. Então, ele vai se manifestando através do ego dele, mostrando a sombra para nós curarmos aquilo dentro de nós e iluminarmos para ele. A gente limpa e espelha de volta para ele. Então, às vezes a gente quer fugir da situação, achando que não é a nossa chama gêmea, e começamos a acreditar que é uma falsa chama. Outra situação às vezes você já está para manifestar a sua chama gêmea e o seu campo energético já está vibrando nisso, né? Então, aparece uma pessoa com uma conexão forte e você já sabia desse termo de chama gêmea e você acredita que essa pessoa seja a sua chama gêmea. Mas, quando você encontra a sua chama realmente, você vê que o anterior não era a sua chama gêmea. Você vai perceber isso. Então, não tem como confundir, né? Então, aquela energia da chama já estava chegando, porque a energia chega antes. Então, já estava ali a energia dele, mas ainda não era ele. Então, pode ser uma pessoa que você confundiu, porque também teve uma conexão forte. Mas, para isso, você tem que saber que existe chama gêmea, senão você nem vai confundir. Então, na minha situação, eu nunca confundi, né? Até porque quando encontrei o Ricardo, eu não sabia que existia chama gêmea, nunca tinha ouvido falar. Mas eu tive sim uma conexão forte com uma pessoa um pouquinho antes dele, que foi uma alma gêmea, mas eu nunca me passou na cabeça que essa pessoa fosse uma chama gêmea minha. Por quê? Porque eu não sabia que existia chama gêmea, né? Então, eu nitidamente percebi a diferença, né? É bem diferente, você tem uma conexão forte, mas você não se reconhece dentro do outro quando não é a sua chama, né? Você tem uma ligação forte, você tem muitas afinidades, você tem muitos gostos parecidos, você vibra na mesma frequência, você tem uma conexão de comunicação por inteiro com essa pessoa, mas você não se vê dentro dessa pessoa. Então, sim, pode ser realmente uma alma gêmea, como foi no meu caso, mas não a chama. E aí, quando veio a chama, é bem nítido a diferença, você se vê dentro de outro corpo, que é a sua chama gêmea.